não são pessoas que normalmente são muito abertas a falar, a se vender e acabam perdendo oportunidades por causa disso. E aí, para as empresas conseguirem fazer isso funcionar, elas precisam primeiro entender quem são essas pessoas que estão lá e aí sim entender que cada profissional tem o seu perfil. Não quer dizer que só porque eu não sei me vender ou porque eu não gosto de falar em vídeo, que eu sou uma má profissional. Então, como que o líder consegue tirar o melhor daquela pessoa, mesmo que não seja virando o padrão das pessoas que já existem ali? E aí isso vale para todas as diversidades. Eu, por exemplo, eu não tinha nem ideia de como funcionava o mundo corporativo. Eu não sabia que tinham grupinhos fechados, que eu precisava estar me mostrando o tempo inteiro. Isso é uma coisa que ninguém ensina pra gente, né? A gente aprende só quando a gente apanha mesmo nos locais que a gente trabalha. Ser diferente é uma coisa boa e ser diferente mostra que a gente consegue transformar aquele espaço para que ele seja preparado para todas as pessoas e principalmente criar produtos e serviços que também sejam para todas as pessoas. A pensar nos profissionais pouco representados no mercado de trabalho, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, empoderamento e fortalecimento da experiência das pessoas que compõem a diversidade de talentos e potencial existente no mercado de trabalho. O meu nome é Sofia Medina Andrade e acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho mais digno e justo. Sejam bem-vindos! Olá, comunidade! Hoje temos uma convidada muito especial, a Tamara Braga, mulher negra, bissexual e neurodivergente. A Tamara tem uma experiência profissional de 8 anos, que abrange desde o setor privado, tendo trabalhado em startups e multinacionais, até o setor terciário e consultoria. Formada em Engenharia Química e com uma pós-graduação em Sustentabilidade, encontra-se atualmente a aprofundar os seus estudos em liderança inclusiva e acessibilidade digital, bem como a explorar o campo da saúde mental. Podemos dizer que estamos na presença de uma verdadeira apaixonada pela aprendizagem. Mas sabem, a história de vida da Tamara vai muito além dos seus feitos académicos. Filha de uma mãe caucasiana e de um pai negro, ambos vindos de um contexto desfavorecido, a nossa convidada cresceu nas favelas do Rio de Janeiro, onde enfrentou desde cedo a discriminação, a falta de acessibilidade e a descrença na sua capacidade intelectual. No entanto, como a própria diz, isso só aumentou a sua determinação em alcançar os seus objetivos e inspirar pessoas como ela a fazerem o mesmo. Hoje em dia, além de uma carreira profissional rica e diversa, a Tamara é também uma das vozes mais influentes do LinkedIn e embaixadora de inúmeros programas e campanhas de diversidade e inclusão no Brasil. Preparem-se para conhecer a forma como a Tamara tem plantado a semente da transformação nos espaços em que ocupa e como tem deixado a sua marca na área da diversidade e inclusão. Olá, Tamara, e muito bem-vinda! Oi, Sofia, tudo bem? Nossa, fiquei até emocionada ouvindo isso tudo na sua voz, principalmente porque eu nunca dei outra entrevista voltada para outro país, então estou super feliz de estar aqui com você. Hoje está sendo a primeira vez que eu saio do Brasil, então está sendo super marcante para mim. Espero que a gente tenha uma conversa super incrível e que a gente consiga realmente trazer cada vez mais a pauta de equidade racial para todos os espaços, e principalmente dentro da Igreja Católica, porque é tanta gente, né, tantas pessoas em prol da necessidade da ajuda a outras pessoas, e muitas das vezes as pessoas negras são invisibilizadas nesses espaços. Então foi super importante, a gente participou de todos os eventos, a gente conseguiu levar cartazes para pedir equidade racial para o Papa, e a gente também conseguiu fazer muitas matérias para as mídias falando sobre a pauta e tentando trazer esse debate para dentro da igreja também. Isso super se conecta com o mundo do trabalho, né? Porque se a gente tem esse letramento racial desde cedo, a gente consegue se posicionar muito melhor dentro dos espaços corporativos também. Porque se a gente não tem trabalho, a gente não tem nada, né? E no final das contas, eu tô aqui para isso e sinto que você também, então acho que o papo vai ser bem legal. Obrigada pelo convite. Obrigada. Para quem não sabe, eu admiro muito o trabalho da Tamara. Sabes, eu tenho vindo a acompanhar o teu trabalho de longe, claro, dada a distância física, mas é bom ver que tu colocas o teu propósito em tudo o que fazes, que consiste em trazer mais diversidade e inclusão nos espaços que ocupas, e é muito bom ver isso. Parabéns! Obrigada demais. Fiquei super feliz e espero que eu consiga contribuir do jeito que você está esperando hoje. Tenho a certeza. Tamara, podes dizer-nos nas tuas próprias palavras como te vês e descreves enquanto profissional? Perfeito. Eu vou começar falando sobre o quanto que eu tô feliz de estar aqui em Portugal, porque é uma realização de um sonho eu poder ter saído do país. É a primeira vez que eu viajo para fora.
Ano passado eu fiz o meu passaporte, então foi uma luta, né, toda a minha vida foi uma luta para eu poder chegar ao mínimos objetivos de sobreviver, ter onde morar, ter o que comer no dia a dia. E aí ter conseguido tirar o passaporte e fazer uma viagem tá sendo super impactante. Na sexta-feira eu fui sair com os meninos que vieram comigo, e eu comecei a chorar no meio da boate, porque realmente foi quando caiu a ficha, assim, de tudo que eu tô conseguindo fazer na minha vida hoje. Então eu tô muito, muito, muito lisonjeada de estar aqui e trazendo a pauta de equidade racial, que é a pauta mais importante hoje na minha vida, porque eu vejo o quanto que eu tive privilégios só por ser uma mulher negra de pele clara em frente às pessoas que têm a pele retinta. E eu pude viver isso aqui nesse país também. Então, quero realmente poder abrir mais e mais portas para pessoas como a gente e pessoas diferentes da gente também, né? Então, como eu me descrevo como profissional, é exatamente essa pessoa que não desiste, que leva, né, algumas porradas da vida, mas no final das contas usa isso para se fortalecer e continuar lutando pelos nossos. Acho que esse é a definição que me define hoje. E pensar nos ouvintes que não estão tão familiarizados com a neurodivergência, podes explicar-nos em que consiste e como te caracteriza a ti enquanto profissional? Perfeito. Em relação à neurodivergência, né, existem vários espectros, acho que é legal depois a gente pode até compartilhar alguns links para o pessoal poder ler, mas eu sou uma pessoa que tem transtorno bipolar, eu tenho depressão e eu também tenho ansiedade generalizada, e além disso eu estou descobrindo um TDAH também, então é bastante coisa, e hoje eu faço tratamento psicológico e psiquiátrico, então eu faço terapia toda semana, às vezes 2 vezes na semana também, e eu tomo remédio também, controlado. Hoje eu tomo quetiapina, que é um estabilizador de humor. Então ele me ajuda a conseguir filtrar mais os meus pensamentos e direcionar mais as minhas ações. E durante muito tempo da minha vida profissional eu achava que não tinha controle meus pensamentos e até meu estado de raiva muitas das vezes. E quando eu comecei a fazer o tratamento, minha vida melhorou muito. Então foi uma vantagem que aconteceu depois de eu começar o tratamento. Porque antes eu não conseguia filtrar o que eu pensava e o que eu falava. E dentro do mundo corporativo a gente sabe que a gente precisa disso, né? A gente precisa ser estratégico. Por mais que a gente esteja certo, a gente pode perder a razão só por não falar na hora certa. Então isso me ajudou muito. E aí eu vejo isso como uma vantagem hoje, porque eu consigo pensar muito rápido e eu consigo resolver as coisas muito rápido. E aí quando eu não conseguia transformar, né, tudo que eu estava pensando em aspectos que realmente ajudassem naquele momento, isso acabava me atrapalhando. Então era uma desvantagem que acabou virando uma vantagem por causa do tratamento. E aí existem outros espectros também, né, de neurodivergência. Então, existem muitas pessoas autistas hoje no mercado também, né, que é um espectro que muitas das vezes não é valorizado pelas empresas, porque não são pessoas que normalmente são muito abertas a falar, a se vender, e acabam perdendo oportunidades por causa disso. E aí, para as empresas conseguirem fazer isso funcionar, elas precisam primeiro entender quem são essas pessoas que estão lá. Então, grupos de afinidade para neurodivergência são muito importantes para a gente poder tirar, né, essas ideias do como transformar, entender quais são as problemáticas que elas estão vivendo naquele espaço. E aí sim entender que cada profissional tem o seu perfil, né? Então, não quer dizer que só porque eu não sei me vender ou porque eu não gosto de falar em vídeo, que eu sou uma má profissional. Então, como que o líder consegue tirar o melhor daquela pessoa, mesmo que não seja virando o padrão das pessoas que já existem ali? E aí isso vale para todas as diversidades, né? Principalmente a gente que vem de famílias mais pobres e tudo mais. Eu, por exemplo, eu não tinha nem ideia de como funcionava o mundo corporativo. Eu não sabia que tinham grupinhos fechados, que eu precisava estar me mostrando o tempo inteiro. Isso é uma coisa que ninguém ensina pra gente, né? A gente aprende só quando a gente apanha mesmo nos locais que a gente trabalha. Então, acho que é super importante também que a gente consiga passar para os líderes que as pessoas são diferentes e que isso não é uma coisa ruim. Ser diferente é uma coisa boa e ser diferente mostra que a gente consegue transformar aquele espaço para que ele seja preparado para todas as pessoas e principalmente criar produtos e serviços que também sejam para todas as pessoas. Então, no nosso caso, por exemplo, que a gente tem um cabelo crespo cacheado, se uma empresa de cosméticos ela não tem representatividade de mulheres negras lá, como é que elas vão entender como que o produto vai tocar aquela pessoa, tanto no marketing e tudo mais, quanto no produto em si? Então, eu trabalhei na Embeleze, por exemplo, que é uma empresa de cosméticos, e o início da empresa foi 50 anos atrás. E o produto principal deles era o Enê, que alisa e pinta o cabelo. E, em sua maioria, eram mulheres negras que usavam porque as mulheres negras eram ensinadas a alisar o cabelo.
E aí, há poucos anos atrás, quando a gente teve essa virada de chave das mulheres se empoderarem dos cabelos, né, as mulheres negras, a empresa conseguiu fazer essa virada exatamente porque eles tinham essa representatividade. E foi essa empresa que me fez perceber que a gente precisava mesmo do apoio da liderança para fazer isso acontecer. Porque o dono da Embeleze, inclusive, ele faleceu tem 2 semanas. Ele era um senhor de 90 e poucos anos. E ele que me contou sobre isso, sobre o quanto que para ele era importante ter essa representatividade, porque o produto é para essas mulheres. Então, eu convido também as pessoas que são parte de alguma empresa que tem um poder de decisão nesse sentido a pensarem sobre isso, porque não é porque a gente não tem muito poder aquisitivo que a gente não seja consumidor, né? E aí, no mundo onde só 1% da população tem os grandes bens, a gente tem um volume muito maior de pessoas pobres que compram. Então, não faz sentido você ter um produto que só venda para os ricos, né? Então, acho que é super importante que as pessoas parem de achar que diversidade é caridade e que é realmente rentabilidade, lucratividade, que no final das contas vai dar dinheiro para a empresa. E hoje eu estou desenvolvendo dentro da minha empresa, que é a Diversidade com C, toda uma plataforma tecnológica que é baseada no censo demográfico e a gente conecta os dados do censo com os dados da folha de pagamento. E aí a gente consegue mapear os gargalos de preconceito. Então eu consigo entender dentro da plataforma se minhas mulheres estão demorando 5 anos para serem promovidas, enquanto os homens estão demorando 1. E aí eu consigo provar que existe esse preconceito, porque muitas das vezes você vai falar na empresa, falam que é achismo, né? Mas aí com dados e fatos não há argumento. Então a gente vai lá, mostra onde está o problema e conecta com planos de ação que são os nossos próprios produtos. Então eu vou lá, dou treinamento de sensibilização, eu consigo mostrar para aqueles líderes o que está ruim e como transformar no dia a dia. Isso é importante, Sophie, porque muitas das vezes as empresas contratam a gente para uma palestra no ano e acham que já estão fazendo muita coisa. Só que aquilo ali não é nada. A gente precisa realmente transformar o que a gente está aprendendo na palestra em processo do dia a dia. Então, por isso que a nossa empresa é tão baseada em processo e em transformação de processo. Trouxeste aqui aspectos muito interessantes. Estás com uma consciencialização não só das pessoas em geral, mas também das lideranças e aliada a esta criação desta plataforma que é dedicada à recolha de dados. Embora tu já tenhas frisado, a meu ver, e claro que eu concordo com aquilo que estás a dizer, é muito importante sim, porque aí está, para pessoas como nós, que partem do lugar da experiência, quando ouvimos situações de falta de diversidade e de inclusão, até mesmo certos episódios, nós facilmente conseguimos legitimá-los. Porquê? Porque de forma direta ou indireta já passámos por eles. Mas aí está aquilo que estavas a dizer, de que no mundo, ou para as empresas, é sempre mais difícil, porque podem até mesmo, utilizando o teu termo, considerar que é achismo. Isto aí está, porque eles não partem, grande parte das pessoas que está nestas empresas não sabe, não tem o lugar da experiência. E por isso é que eu acho interessante o que tu estás a fazer e fico muito contente e orgulhosa. Mas, a teu ver, além de trazermos os dados, como é que podemos criar uma cultura de acolhimento? Há pouco tu mencionaste os grupos para pessoas autistas, mas de modo geral, e dada a experiência que tu tens em trabalhar as várias esferas da diversidade, como é que podemos criar ambientes mais acolhedores no trabalho, nos locais de trabalho? Você falou uma palavra que é super importante para qualquer coisa dentro da empresa, que é a cultura, né? E hoje a cultura, ela é feita de pessoas padrão, porque quem está lá no encargo de decisão, né, C-level, presidência, normalmente são pessoas brancas, né, pessoas hétero, pessoas cisnormativas, então não engloba pessoas como nós. Então, como que a gente traz para essas tomadas de decisão como que a gente se sente naquele espaço? Por isso que é tão importante ter os grupos de afinidade e que eles tenham sponsors da liderança. Porque aí a liderança vai estar lá ouvindo também, entendendo como que essas pessoas se sentem. Porque não adianta também só criar o grupo de afinidade e o que está ali no conteúdo do grupo ficar só com o grupo, né? A gente precisa pegar esses conteúdos e levar para a cultura de verdade. Eu não sei se você conhece, né, a cultura do Google, mas uma vez eu estava lendo sobre como que eles trabalham lá e eu achei super interessante e é o que mais combina com o meu pensamento sobre cultura, que é a cultura Culture-Ed, que eles chamam. Que significa que cada pessoa que entra na sua empresa, ela adiciona alguma coisa à sua cultura. Então, eles não têm uma cultura fixa. Eles vão adicionando conforme eles vão contratando as pessoas. Então, se eu tenho mais pessoas pretas naquele espaço, eles vão ouvir essas pessoas para reconstruir de tempos em tempos a cultura para que ela realmente seja adaptada para todo mundo. Acho que isso é primordial para a gente fazer qualquer coisa, porque é a partir da cultura que a gente define indicador, meta, objetivo, né, processo.
E aí sim, ouvindo os grupos de afinidade, fazendo essas adaptações, a gente consegue mudar processos do sentido de, poxa, como é que eu estou fazendo a avaliação de promoção dos meus funcionários hoje? Será que todos os homens que estão lá como diretores, eles estão promovendo outros homens porque só os homens são bons? Ou é porque é mais fácil para eles porque eles se identificam com aquela pessoa? E aí a gente consegue, através dessa plataforma, fazer essa análise e, além disso, provar o quanto de lucro que trazer diversidade. Porque hoje as empresas não conseguem nem segurar as pessoas o suficiente para conseguir provar a longo prazo o quanto que isso está trazendo de investimento, né? De retorno do investimento. Então as empresas acabam vendo diversidade como gasto, né? Então isso é muito ruim, porque não é a realidade. Se eu, por exemplo, vou até responder outra pergunta que você já vai fazer, que foi o maior projeto de diversidade que mais me tocou até hoje, né, na minha carreira, foi poder acessibilizar produtos eletrodomésticos para pessoas cegas quando eu fui trainee da Whirlpool, que é a Brastemp Cons. Eu percebi, né, dentro do meu projeto não era sobre acessibilidade, era na área de vendas, e eu percebi, estudando o portfólio, que os produtos, né, todos os produtos eletrodomésticos, eles estão deixando de ser manuais e virando de touch. E aí, quando eu fui ver esses produtos, não tinha adaptação para pessoas cegas, e as pessoas cegas desistiam de ter um produto porque elas não podiam usar. E aí a gente desenvolveu um adesivo tátil que adapta, né, esses produtos, junto com uma ONG lá do Brasil, que é o NCB, a maior ONG de pessoas cegas por lá. E a gente trouxe 3 pessoas para me ajudar a fazer esse design, porque muitas pessoas, quando vão fazer alguma coisa para pessoa cega, pensam no Braille, né? Só que o Braille é acessível só para 1% da população cega do Brasil, então não ia ser inclusivo de verdade. Então a gente desenvolveu com eles esse adesivo, e em 40 dias a gente fez isso tudo e também acessibilizou o site para as pessoas cegas poderem adquirir, né, o adesivo. E além disso, a gente fez um manual de áudio também para o pessoal usar e instalar o adesivo. Então foi super interessante todo esse projeto. O presidente da empresa comprou o projeto, começou a injetar dinheiro. Normalmente trainee não tem dinheiro para nada, né? E aí eu peguei o dinheiro e eu transformei em cozinhas acessíveis para as pessoas que me ajudaram a fazer o adesivo acontecer. Então foi o mais marcante para mim. E isso mostra, dentro desse espectro, que a gente não estava olhando para 24% da população do Brasil, que são pessoas com deficiência dentro desse processo. E quando a gente começa a olhar, as pessoas com deficiência, elas começam a olhar para a empresa de uma forma diferente e dar prioridade para essa empresa. Então isso já é lucratividade, isso já é rentabilidade. E além disso, a gente conseguiu melhorar também a marca empregadora da empresa para pessoas com deficiência. E aí, nesse momento, a diretora de RH de lá me puxou para fazer um projeto interno na RH para a contratação de pessoas com deficiência, porque a gente estava conseguindo melhorar essa marca empregadora com o meu produto. E aí a gente conectou, tipo, produto e RH, né? E é uma coisa estratégica de negócio que normalmente não acontece. As pessoas não veem o RH como parte do negócio normalmente. E aí, quando a gente percebe isso, a gente conseguiu contratar 30 pessoas com deficiência para a área de tomada de decisão, porque a gente também entendeu que eles estavam só na operação. E a gente começou a pensar no desenho universal dos produtos. Então, foi uma virada de chave muito grande. E foi quando eu percebi que diversidade não pode ficar só no RH. Precisa estar nos processos, precisa estar em todas as áreas. E, principalmente, a gente precisa fazer com que todos os líderes comprem o processo para que a gente traga realmente esse impacto social e também mais lucratividade para a empresa. Olá, comunidade! O que estão a achar deste episódio? Se pudessem nos dar a vossa opinião, o que diriam? Vocês sabiam que o Color at Work está presente em todas as plataformas de podcast? Está também no Instagram e, mais recentemente, foi-nos lançado o desafio de estarmos no TikTok. Então podem ouvir-nos nas vossas plataformas preferidas de podcast e podem encontrar-nos no TikTok e no Instagram através do Color at Work Podcast. Eu mal posso esperar por ouvir os vossos comentários, por receber o vosso feedback e por assim criar um espaço que seja nosso. Espero por vocês lá. Agora vocês compreendem porque é que eu admiro tanto o trabalho da Tamara, não é? Tamara, e no que respeita à tua experiência pessoal, tanto no mundo corporativo como no mundo académico? Bom, eu sei que não foram os únicos meios pelos quais tu já passaste, mas acredito que são os mais desafiantes. Claro, faz-me querer saber como foi a tua experiência pessoal com a diversidade e a inclusão nesses espaços. Eu sou engenheira química, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês como que isso aconteceu. Como você tinha dito, eu vim de uma favela, eu sou filha de pessoas muito pobres. Meu pai faleceu quando eu ainda era bem pequena, e a família da minha mãe, embora seja branca, caucasiana, ela ainda era mais pobre do que o meu pai. Então, minha mãe não tinha o que comer, eles invadiram uma casa para poder morar quando eram crianças. Minha mãe vendeu cafezinho no trem durante anos, depois foi caixa de supermercado.
E meu pai deu a chance a ela de fazer um curso de cabeleireira, porque ele tinha um pouquinho mais de dinheiro do que ela. E foi assim que ela me criou basicamente a minha infância inteira. E assim que eu nasci, ela queria que eu tivesse oportunidades que ela não teve. Minha mãe não pôde estudar porque ela teve que começar a trabalhar. Então ela só estudou até a quinta série, né? Quando ela tinha 14 anos, ela teve que parar para poder trabalhar e ajudar em casa. E ela decidiu me dar essas oportunidades do jeito que ela conseguia. Então ela pagava um coleginho para mim de esquina, que era R$ 50 por mês, e já era um custo pra gente. E para dar o retorno para ela, eu queria muito estudar e tirar as melhores notas sempre. E eu fui a melhor aluna da escola durante anos. Então, eu acabei ganhando uma bolsa de estudos no Sistema Elite de Ensino, que é um grande colégio muito caro lá no Rio. E era uma bolsa de 100%, então foi ótimo pra gente. E, além disso, eles me deram a chance de estudar para fazer o curso técnico junto com o ensino médio. Então, antes de entrar no ensino médio, eu estudei nesse colégio que me preparou para fazer essa prova. E eu passei entre as primeiras colocadas no Cefetec, que é a Federal de Química, com 14 anos. E foi muito bom porque no Brasil eles colocam o técnico como a oportunidade para o pobre, né? Não é aquela coisa assim, você não faz faculdade, você faz técnico porque você precisa trabalhar mais cedo. Aqui em Portugal equivale aos cursos profissionais. Perfeito, é isso mesmo. Só que eu lá era integrado, né, junto com o ensino médio, então eu estudei muita química. E aí com 18 anos eu estava terminando o curso técnico, fiz o meu primeiro estágio de técnico, né, para poder ganhar o diploma, e foi na Piraquê de Biscoitos, uma fábrica enorme que tem lá. E eu era a única mulher na linha de produção. Então, já desde o primeiro emprego eu já estava sofrendo com isso. Eu sofri muito assédio, eu alisava e pintava o meu cabelo para ter mais passabilidade. Usava roupas que não tinham nada a ver comigo, tinha medo de como falar com aqueles homens. E por mais que eu tivesse muito cuidado, ainda assim eu sofria assédio, não tinha jeito. Então isso sempre foi uma pergunta na minha cabeça: será que esse espaço realmente é para mim? Será que é para as pessoas como eu? Mas eu precisava de dinheiro, então fui até onde dava. E eu consegui me graduar lá no técnico, né? E nesse mesmo momento eu estava fazendo um projeto para uma ONG que se chama Engenheiros Sem Fronteiras. E a gente estava construindo um biofiltro para tratar água de chuva para abrigos carentes do Rio de Janeiro, para crianças, né? E aí a gente fazia os filtros na frente das crianças, ensinava ciências e ao mesmo tempo tratava a água para eles. Então era super interessante. E aí por isso eu decidi fazer engenharia química, porque eu entendia que com engenharia eu conseguiria fazer algum tipo de impacto social. Nessa época a diversidade não era uma carreira ainda, né? E aí passei para engenharia química na Rural, que é uma federal também, né? Então foi super marcante. Eu morava numa casa de 18 metros quadrados com a minha mãe, não tinha laje, então durante quase toda a minha vida eu não tinha laje em casa, então era de telhas e telhas quebradas, então a gente tinha muita goteira, infiltração. Não era nada salubre a minha casa, assim, então a gente sofria bastante, mas era a casinha que minha mãe tinha conseguido comprar. E aí nesse momento, quando eu passo para a faculdade, a gente está passando por muita dificuldade financeira e a gente perde essa casa e é despejada. Então foi muito pesado, muito marcante e traumatizante para mim e para minha mãe. E ela sentou comigo e ela falou assim: minha filha, isso é Deus. Então, já que você passou para a faculdade, a gente não ia conseguir pagar o transporte para você ir, vamos morar mais perto da sua faculdade. Porque a gente ia pegar 3 transportes para ir e 3 para voltar. Então, mudando de casa seria mais fácil. E aí, nesse momento, ela e meu padrasto, a gente vai morar em Nova Iguaçu para ficar mais próximo e pegar um ônibus só para conseguir fazer. Só que ainda assim eu tinha que pegar esse ônibus, gastava dinheiro e eu também não tinha dinheiro para isso. Então eu comecei a trabalhar durante a faculdade também. Comecei fazendo iniciação científica em programação. Gente, isso aqui não é para mim não, Deus me livre. E aí depois eu consegui o programa PET, que é o Programa de Educação Tutorial, que é um programa mesmo do governo lá no Brasil, para a gente, como estudantes do curso, identificar qual era a maior fraqueza desse curso e ajudar a melhorar essa fraqueza de alguma forma. E aí eu identifiquei que o problema era pessoas cotistas, elas não tinham a oportunidade de se manter. Então a gente tinha notas muito boas, a gente ralava muito para estar ali, mas não conseguia terminar o curso porque não tinha como se manter. Então eu comecei a desenvolver um projeto lá onde a gente conectava alunos cotistas com bolsas de estágio das fábricas em volta da faculdade. Então meu primeiro projeto grande na faculdade já foi voltado para a diversidade, eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo. E a gente conseguiu melhorar em 40% a evasão desses alunos nessa época e foi bem marcante. Eles usam esse projeto até hoje lá, então foi bem legal. E aí, nesse momento, eu ganhava R$ 400 do governo para fazer isso e eu conseguia pagar minha passagem e alimentação com isso. Só que aí eu percebi que eu não ia conseguir mais durante muito tempo e eu comecei a fazer processo seletivo de estágio de engenharia. E aí a situação piorou, né? Porque engenharia química, né? Então eram homens brancos, cis, héteros, sem deficiência, competindo comigo.
E como eu tinha estágio, tinha um curso técnico, eu chegava e meu currículo passava na triagem, né? Mas a partir dali da entrevista eu travava, porque as pessoas já tinham ido para Harvard, a pessoa tinha feito intercâmbio no mundo inteiro, a pessoa sabia falar 3 línguas, e eu era a única mulher negra bissexual que não tinha inglês, não tinha intercâmbio, e eu não sabia o que fazer ali dentro da entrevista. E aí, nesse momento, a comunidade Empodera Me Conhece, que é uma empresa de diversidade, uma das primeiras lá do Brasil. E eles me mandam mensagem no LinkedIn, eu já estava no LinkedIn nessa época. Fala assim, olha, seu perfil é muito interessante, a gente quer te treinar para você conseguir passar no processo seletivo de estágio. E aí eu fui, durante algumas semanas eles treinaram a gente em currículo, LinkedIn, pitch, storytelling, como fazer entrevista, o que é dinâmica de grupo, porque eu não sabia nada disso, né? Minha mãe nunca trabalhou no mundo corporativo. E aí eu aprendi, e aí eu acabei passando no meu primeiro estágio de engenharia, numa empresa multinacional de juntas de vedação. E eu era estagiária de uma supervisora lá. Então era só nós duas mulheres e 90 homens na produção que a gente cuidava. Então foi bem complicado também. Quando eu cheguei não tinha nem banheiro feminino. E começaram a construir quando eu cheguei. Então, assim, foi realmente um marco, assim. Tinha que ter 2 mulheres ali naquele ambiente. E a gente desenvolveu um projeto que retornou R$200 mil anuais para a empresa. E eu ganhei o certificado Lean Six Sigma de Yellow Belt e Green Belt. E aí meu currículo ficou um pouquinho melhor. Comecei a me empoderar mais das coisas que eu conseguia entregar. E acabei passando para estágio da Coca-Cola. E lá eu era estagiária das ISOs, né? 9001, 14001, tudo mais. E a gente também tocou um projeto bem legal. A gente saiu de 17 não conformidades nas auditorias para 2 em 1 ano e meio. E eu acabei sendo contratada como técnica. E aí a minha vida virou um surto, porque eu começo a trabalhar CLT, eram 8, 9 horas de trabalho por dia. Eu morava em Nova Iguaçu e estudava em Seropédica, trabalhava na Taquara. Isso aí, em transporte público no Brasil, dá mais ou menos 8 horas diárias de transporte público por dia. E eu ainda trabalhava de segunda a sábado, porque era turno, né? Então eu trabalhava na linha de produção mesmo, né? Fazendo análises físico-químicas do refrigerante. E era bem pesado. Eu trabalhava feriado, trabalhava Natal, Ano Novo. Mas foi a primeira vez que eu estava conseguindo ajudar em casa, então foi muito bom pra mim. E comecei a ajudar minha mãe, né? Então foi a primeira vez que a gente também teve uma casa com laje, assim. Então foi bem interessante. E aí, nesse momento, tô terminando o curso da faculdade. Tem algumas matérias que estão prendendo. Eu faltava muita aula para trabalhar. E aí teve um problema com alguns dos professores não me deixando me formar por falta. E aí eu tive que trocar de emprego. E aí foi quando eu entrei na Embeleze, aconteceu tudo isso. Eu conheci uma linha de produção com muitas mulheres negras. E eu comecei a pensar que não era tão real o que me ensinaram até ali, que aquele espaço não era pra gente, as pessoas que não estavam preparadas para receber pessoas como nós. E foi muito bom ter conhecido o seu Itamar, então até deixa essa homenagem aí pra ele por tudo que ele fez aí na vida dele. É muito legal ver um homem branco cis, hétero, que se importa com as pessoas, né? É bem difícil. E que reconhece a importância de criar espaços inclusivos, porque ver uma pessoa que, pelas razões que tu já falaste, parte de um lugar de privilégio a ter esta predisposição de olhar para além das normas e querer sim ouvir aqueles que partem de um lugar de experiência, reconhecer o que estas pessoas têm para dizer e basear-se nestas experiências para tornar a sua empresa num espaço que representa a diversidade do mercado, isso é raro. Perfeito. E ele virou um homem rico, né, durante a vida, mas ele veio de uma família pobre. Então, na época que ele inventou o Enê, que era o produto que ele desenvolveu lá com o sócio dele, ele era cobrador de ônibus de dia e fazia faculdade de química à noite. Então, a importância também de mostrar o quanto que a empatia vem muitas das vezes quando as coisas acontecem com a gente. Quero convidar as pessoas que tiveram privilégios a vida toda a pensarem mais sobre a empatia. Porque a gente não pode ter só empatia quando as coisas acontecem com a gente precisa ter sempre. Porque cada um vem de um lugar diferente, né? Então, até aproveito esse espaço para falar isso. E aí, nesse momento, eu consegui me graduar. Fui a primeira pessoa da minha família a ter um diploma. Foi muito marcante, porque eu lembro que na época que eu passei para a faculdade foi o melhor dia da minha vida. E me formar foi o segundo melhor dia da minha vida. E eu lembro de eu passar, e a gente não tinha nem computador na época que eu passei na faculdade. Então, minha mãe e eu recebemos por telefonema o resultado, e a gente chorando. E aí, nesse momento que eu consegui me graduar, foi muito doido, porque a gente estava muito feliz, porque foi muito difícil conseguir. E depois disso, eu decidi tentar trainee. Passei para a Ambev, que é a maior empresa de bebidas lá do Brasil. E eu fui para a área de compras. Nada a ver com o que eu tinha feito até então, né? Eu era da sustentabilidade total. E comecei a aprender a negociar. Então, isso foi bom para mim, porque negociar é bom em qualquer área, né? Então, me ajudou bastante. E foi na Ambev que eu desenvolvi meu primeiro projeto de diversidade, porque eu cheguei lá, eu quis ir para a Ambev porque eles têm um marketing incrível de diversidade.
E eu cheguei lá, não era nenhuma realidade, era totalmente diferente a realidade dali. Não tinha diversidade nenhuma no meu time, eram quase 300 pessoas na área de compras. E foi em 2019 quando teve aquele caso do George Floyd, que as empresas começaram a colocar metas de diversidade. E eu aproveitei a oportunidade e falei, eu quero tocar esse projeto. E aí a minha gestora deixou, eu acabei apresentando para o vice-presidente de compras, ele também adorou, e a gente desenvolveu o projeto do início ao fim. A gente, digo eu, porque foi bem difícil implementar, mas o que eu tinha percebido é que eles usavam o banco final do trainee para poder fazer a seleção de pessoas analistas e especialistas. Quem não passava como trainee entrava como analista especialista. E como o trainee não era inclusivo, não tinha representatividade em nenhuma contratação. Então a gente fez um banco com 300 pessoas da Educafra, que é até a ONG que eu estou aqui em Portugal hoje. E a gente treinou também essas pessoas em currículo, LinkedIn. Tudo que fizeram comigo, eu fiz com aquelas pessoas. E a gente melhorou em 38% a contratação de pessoas de recorte de diversidade dentro da área de compras nessa época. E foi desse momento que eu decidi trabalhar com diversidade. A Ambev não tinha essa área ainda. E aí eu tentei o trainee da Whirlpool, da Brastemp e Consul, né, que são os produtos eletrodomésticos em maioria lá do Brasil. E eu passei como trainee lá, de 10 mil selecionados, de pessoas no processo, foram 10 selecionados. Eu falei, nossa, agora eu vou para diversidade, porque eu falei numa entrevista, passei, e a diretora de lá me ligou e falou assim, Tamara, você vem para cá, nem que a Ambev dobre o seu salário, vem para cá porque a gente precisa de alguém como você. Falei, poxa, agora eu vou, né, para diversidade, não é possível. Aí me botaram na área de vendas de peças de reposição de eletrodomésticos. Não fui para diversidade, mas desenvolvi o projeto de acessibilidade, dei um jeito de fazer isso. Então, pensem sobre isso também, que não precisa trabalhar diretamente com diversidade para fazer esse tipo de mudança acontecer. E aí essa mesma diretora foi para a Heineken e me levou para ser a líder de diversidade e inclusão da Heineken. E foi assim que eu fiz a virada de carreira oficial, né, para ser a líder de diversidade e inclusão de uma das maiores empresas de bebida também lá do Brasil. E lá eu desenvolvi tudo. Então eu fiz desde o comitê de diversidade, grupos de afinidade, metas, objetivos, treinamento da liderança, era tudo comigo. E até campanha de cerveja eu toquei, porque a Amistel e a Devassa, que são duas bebidas da Heineken, elas tocam a pauta negra e a pauta LGBT. Então eu também ajudava nessas frentes de campanha. E aí foi nesse momento que eu comecei a desenvolver meu próprio método, minha metodologia de gestão, da onde eu baseei minha empresa também. E hoje eu estou escrevendo um livro sobre isso, sobre como colocar a gestão de diversidade dentro do modelo de negócio das empresas. Deve lançar lá para dezembro, mais ou menos, e vai estar aqui em Portugal também, porque é uma editora portuguesa que me chamou para escrever o livro. Eu, depois da Heineken, virei LinkedIn Top Voice, como você tinha dito, né? Então, eu ganhei muitos seguidores. Eu acabei saindo na Forbes também, com toda a minha história lá. Foi bem marcante. Eu falei, gente, eu não acredito que eu tô saindo na Forbes. Saí no Exame para CEO, uma revista física, e eu com tranças coloridas. Então, foi bem diferente, né? As pessoas ficaram bem chocadas, mas foi bem legal. E depois disso, a GUP me chamou para ser a líder de diversidade e inclusão deles. Eu era head de lá. E em 8 meses a gente conseguiu dobrar o número de pessoas com deficiência. A gente saiu de 19% para 32% de mulheres e pessoas não binárias na tecnologia. A gente conseguiu também chegar a 3% de pessoas trans. E a gente ganhou o prêmio Endeavor de melhores práticas de diversidade e inclusão. E em janeiro eles me colocaram para cuidar de saúde mental, porque a gente percebeu que as pessoas de recorte de diversidade eram que acabavam saindo mais rápido por burnout. E eu desenvolvi todo o programa de saúde mental e foi quando eu comecei a estudar saúde mental na pós também. Mas, infelizmente, a economia ficou ruim, os investimentos pararam em diversidade e saúde mental e eu percebi que ali não era mais o meu lugar, que eu precisava realmente criar minha própria empresa. E aí a diversidade nasce com esses dois principais propósitos. O primeiro, ser uma empresa de diversidade que olhe para todos os recortes, porque hoje as empresas de diversidade no Brasil são muito nichadas, então ou você olha para pessoas pretas, ou você olha para pessoas brancas, ou você olha para pessoas LGBT, nenhuma empresa olha para tudo ao mesmo tempo. Então, na minha empresa, esse era o primordial. Então, hoje meu quadro societário ele é super representativo. A gente tem pessoas pretas, pessoas trans, pessoas com deficiência. Eu quis ter todo mundo ali para quando a gente for fazer um projeto, a gente ter uma lupa que olhe realmente para todas as diversidades. E o outro ponto é a parte do processo, né? Então, além de olhar para a diversidade, a gente não olha só para o RH. Então, eu começo lá no marketing da empresa, tem uma especialista de marketing, e aí a gente vai para a marca empregadora, e a gente entra no RH para contratação, desenvolvimento, e a gente também olha para acessibilidade e tecnologia. Então, é um grupo bem diverso de recorte de diversidade, mas também diverso em áreas. Então, a gente consegue fazer um projeto de ponta a ponta, por isso que esse é o nosso slogan, né? Diversidade de ponta a ponta. Sabes,
É muito inspirador ouvir nas tuas palavras tudo aquilo que tens feito. Eu sinto que a tua força e determinação comprovam que é possível entrar nestes espaços e plantar a semente da mudança. Ok, talvez não mudes por completo a cultura destes lugares, mas os tornas um pouco mais inclusivos. E orgulha-me também saber que a empresa que criaste, além de ter o propósito de diversidade bem vincado, também a reflete nos colaboradores que empregam. A meu ver, não podíamos terminar de melhor forma, mas sabes, eu podia continuar aqui a ouvir-te por horas. Mas isso também significa que tenho de te convidar para mais episódios. Pode me chamar. Tamara, dada a experiência que tu tens aos dias de hoje, se olhares para trás, lá para o início da tua carreira, que verdades sentes que não te contaram acerca do mercado de trabalho? Eu vou ser um pouco dura agora nisso, porque é algo que eu tenho trazido bastante nas minhas falas, porque eu me iludi muito com o tema da diversidade quando começaram a falar sobre isso. E a realidade é que eles não querem fazer uma empresa ser mais diversa. As empresas fazem isso porque eles sabem que a longo prazo vai ser lucrativo e porque é bom para eles, né? É sempre pensando no dinheiro. Então, a gente também tem que aprender a sobreviver dentro desses espaços. Então, por isso que eu trago tanto dentro dos trabalhos de grupos de afinidade, quando eu vou dar trabalhos em grupos de afinidade nas empresas, essa importância de como munir as pessoas diversas, de como furar esses bloqueios, como hackear o sistema. E eu não aprendi isso com ninguém me ensinando, eu tive que aprender sofrendo. Eu não quero que as pessoas precisem sentir tanta dor para poder aprender algo com isso. Então é muito importante que dentro desses espaços de grupo de afinidade ensinem como dar e receber feedback, como fazer seu plano de desenvolvimento, como se apropriar da sua carreira, porque a gente não é ensinado a isso, né? A gente nem sabe que a gente pode ter uma carreira, para a gente trabalho é sobrevivência, né? E eu quero muito que as pessoas possam viver, né, e não só sobreviver. E é uma coisa que eu sempre falo, porque hoje eu consegui comprar meu apartamento. Ele tem laje, estou conseguindo botar meus móveis do jeitinho que eu sempre quis, estou conseguindo realmente chamar a minha casa de lar. E eu consegui alugar uma casa para minha mãe, perto da minha, tirei ela do Rio, porque o negocinho dela faliu na pandemia, e eu consegui aposentar ela e meu padrasto. Então, assim, isso era o maior motivador da minha vida. E hoje eu posso dizer que eu consegui, que hoje eu estou aqui na Europa, eu nunca pensei que eu ia poder estar. E tudo isso me motiva muito no meu dia a dia. Então, é encarar a empresa como empresa, não achar que a empresa vai ser nossa casa, nossa família, porque essa não é a realidade. Então, a gente também tem que aprender a sobreviver e essa é a minha dica. Assim, eu posto muito sobre isso no meu LinkedIn, mas não desistam de vocês, porque se a gente desiste, não vai ter outra pessoa no lugar, né, para fazer por nós. Então, acho que é mais ou menos como eu tô me sentindo hoje em relação a como conseguir transformar tudo aquilo de ruim em coisas boas e sempre dar muito amor próprio pra gente, porque se a gente não se amar, ninguém vai amar e principalmente a gente não vai conseguir fazer nada com o que a gente aprende no dia a dia. É isso mesmo. E para aqueles que ainda não te conhecem, mas que queiram acompanhar o teu trabalho ou até mesmo entrar em contacto contigo, como podem fazê-lo? Perfeito. Olha, o meu arroba do Instagram é engraçado, é @tamaravilhosa. E tem 2 A's depois do M. Então podem me seguir pelo Instagram, no LinkedIn tá como Tamara Braga, a única pessoa de cabelo azul lá na plataforma. E para vocês entrarem em contato com a nossa empresa é @diversidade.br, diversidade com C, no Instagram, e diversidade com C no LinkedIn. Aí vocês podem encontrar a gente. E tem o nosso site agora também, que acabou de sair do forno, que é o diversidadecomc.net. Então lá vocês vão ver tudo o que a gente está fazendo também durante o nosso dia a dia, nossas notícias, os eventos que a gente vai estar presente. E podem contar comigo no que vocês precisarem, estou aqui super aberta para trocar. Obrigada. Foi mesmo um prazer ouvir-te e conhecer-te um pouco melhor. Obrigada, meu amor. Obrigada, foi um prazer te conhecer também e espero que a gente possa continuar trabalhando juntas em prol das pessoas que precisam. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work, que contou com a edição do Augusto Piscinini. Se gostam deste podcast, eu peço para que partilhem, subscrevam, avaliem e comentem. Até aos próximos episódios.